inalcançável pra no limite em decepções, perdido em minhas emoções, mas teu amor me alcançou. Eu me entrego por completo, quero a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou, oh lá lá, ao me entregar. Eu livre sou, oh lá lá, ao me entregar. Eu livre sou. Lá, 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 lá. E assim, ó. Teu reino está a me chamar. Minha devoção quero te dar. Eu não quero me deixar levar. Meu coração é teu, Senhor. Eu me entrego por completo, quero a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou, oh lá lá, ao me entregar. Eu livre sou, oh lá lá, ao me entregar. Lá, 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 lá. Eu me entrego por completo, quero a vida que tens pra mim. Liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou. Que você possa continuar esse mesmo espírito de alegria. Na presença do Senhor nós podemos nos alegrar, nós podemos pular, nós podemos adorar o Senhor com todo o nosso corpo, com a nossa voz, com a nossa devoção. Que você possa se preparar para esse brado de júbilo, que você possa ser livre na presença do Espírito Santo. Amém? Lá, 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 lá. Eu livre sou, eu livre sou, ao me entregar. Aleluia, vamos dizer agora que o nosso Deus nunca falha. Nós cremos nisso, nunca falhará. Aleluia. Quando eu buscava, teu amor me encontrou. Mostraste o caminho a mim, o teu sussurro levou-me ao teu coração. Pra sempre eu pertenço a ti, e agora eu vejo tu estás comigo. Por onde eu for, o amor. Não, é verdade, eu sei. Sim, eu sei, o amor tão perto está. Sim, eu creio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Sei, não me deixarás, quero mais de ti, não mudarás. O amor não falhará. Vamos lá, todo mundo dançando. Não falhará. Nunca falhará.
quando eu preciso, me moves a orar. Tu deixas tudo e vem a mim, pintas o céu com as promessas que a graça traz. Pra sempre eu pertenço a ti, e agora eu vejo, tu estás comigo. Por onde eu for, o amor não falhará. É verdade, eu sei, sim, eu sei, o amor por perto está. Sim, eu creio em ti. Nós confiamos nele, aleluia. Eu confio em ti, sei, não me deixarás. Quero mais de ti, não mudarás. O amor não falhará, nunca falhará. Não falhará. O amor de Deus nunca falha, nunca falhará. Obrigado, Jesus, pelo teu amor que nunca falhou. O amor tão perto está. Sim, eu creio em ti, eu confio em ti. Eu confio em ti, sem não me deixarás. Quero mais de ti, não mudarás. O amor não falhará. Diga, nunca falhará. Aleluia, glória a Jesus. O teu amor nunca falhará, Jesus. Nós cremos nisso. Nós cremos na tua bondade. Nós cremos no teu amor. Se volte à bondade do Senhor Jesus. Tu és bom o tempo todo. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Levante as suas mãos, vamos dizer: és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu afogo, na escuridão. Presença me conforta. Sei que és meu Pai, eu sei que és meu Pai. Que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos dizer: és fiel em todo tempo, Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade nos seguirá, Jesus. Nós cremos nisso, por isso cantamos. Tua bondade me seguirá, me seguirá.
Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga tua bondade me seguirá, Senhor, por onde eu for. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo, nós te entregamos. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Diga isso a Ele, em todo tempo. Todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tens. Cantaremos. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, Tu és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga, és fiel em todo tempo. Aleluia. Todo tempo Tu és tão Mais fiel, Jesus. todo fôlego Eu Cantarei a bondade. como uma ação profética. Diga, és fiel em todo tempo na nossa nação. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado pela Tua bondade, Pai. Maravilhoso, Senhor. Obrigado, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Seja adorado, Rei Jesus. Glória a Deus. Seja adorado, Jesus. Glorifico, Jesus. De toda honra e A toda canção não mudou, guardei a sede, permaneci de pé. Diga, a canção mudou, a canção não mudou. Guardei o meu coração pra te encontrar. E ainda o Teu nome, Jesus. E ainda o Teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. E ainda o Teu nome. E ainda o Teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Estou pegando fogo. A chama dos Teus olhos me queimou.
fogo, estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou te amando mais. A canção não mudou. Guardei a sede, permaneci de pé. Minha canção não mudou. Guardei o meu coração pra ti. Quantos estão nessa espera? Ei, que você possa cantar assim, ó. Ainda o teu nome mexe com minha. Tua igreja canta isso, Jesus. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Queimando por ti, Jesus. E nós declaramos que ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Eu estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Só quem tá queimando, quem tá pegando fogo, vamos dizer: estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. E daqui a 1 milhão de anos, e daqui a 1 milhão de anos, E daqui a 1 milhão de anos, declare isso. Estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei. E daqui a 1 milhão de anos, e daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei. E daqui
anos ainda. Se você ainda está apaixonado, diga: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é eu Te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te amo. Diga aí: daqui a 1 milhão de anos. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado. Glória ao Senhor nessa noite. Declare isso. 1 milhão de anos. Ainda Nós te adoramos, estarei, Pai. ainda estarei. Nós te adoramos, Jesus. Espírito Santo, o Senhor é a pessoa mais importante das nossas vidas. O Senhor é o pastor dessa igreja. O Senhor é o conforto das nossas almas. O Senhor é a cura que nós precisamos dentro de nós. O Senhor é a mudança que nós precisamos dentro de nós. Nós te adoramos, Pai, nessa noite. Nós consagramos esse mês de outubro ao Senhor. Que seja um mês de bênçãos, de milagres, de graça, de favor do Senhor, de bonança, de prosperidade, de muita intimidade contigo, Senhor. Que nós possamos nesse mês te buscar como nunca nesse ano. Que nós possamos nesse mês, Pai, te adorar de maneira extravagante. Que nós possamos nesse mês, Pai, semear os nossos corações em adoração diante do Senhor. Nós queremos orar pela tua igreja, Pai, que não pode estar aqui nessa noite. Cada membro dessa igreja, Pai, que não está aqui por qualquer motivo que seja, que a tua mão esteja com essa família, com essa pessoa, guardando cada um, trazendo compromisso com o Senhor, trazendo, Pai, uma aliança forte com a igreja local, trazendo, Senhor, um compromisso de congregar sistematicamente, assiduamente. Nós queremos abençoar, Pai, cada membro dessa igreja. Nós declaramos do maior ao menor as tuas mãos, Senhor, sobre as nossas famílias, sobre os casamentos, sobre os filhos, sobre os cônjuges. Nós declaramos a tua graça, a tua misericórdia, a tua ação, Espírito Santo, o refrigério do Senhor no coração dessa irmã, desse irmão que está aqui nessa noite, ou então que está em casa com seu coração pesado, triste, angustiado, desesperançoso. Que a tua graça possa, Pai, nos amparar nessa noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Cada vez mais dizer te amo. Você pode falar com suas próprias palavras, amores ao Senhor nessa noite. Te amo, te amo. Oh, Jesus. Abra sua boca e diga o quanto você ama o seu Levante Deus. suas mãos aos céus. Diga: eu te amo, papai, eu te amo, Jesus. Nada vai me tirar do teu amor. Eu te amo, Jesus. Quero me apaixonar Aleluia. outra vez. Quero me desesperar Nos leva, Senhor, ao primeiro amor. outra vez. Quero perder o sono Nos leva ao primeiro amor nessa noite. outra vez, queimando de amor por ti. Diga: eu quero me apaixonar
apaixonar. Que esse seja o clamor da sua alma nessa Outra noite. vez eu quero me desesperar. Que essa seja a sua oração nessa noite. Outra vez quero perder o som. Outra vez queimando de amor por ti. Aleluia, Jesus. E tá aqui há 1 milhão de anos. Eternidade com o Senhor. Estarei apaixonado por ti. E Gera paixão, daqui Espírito Santo, em nosso 1 coração. milhão de anos Aleluia. ainda estarei. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus, queridos. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, queridos. Que bom que o Felipe e a sua comitiva voltou, viu, Felipe? Graças a Deus por isso. Queridos, podeis sentar. Que bom ter você aqui conosco. Nós estamos começando os cultos, né? Talvez quase 4 meses. Nós estamos sentindo. Nós tomamos a decisão de não fazer a ceia hoje, né? A gente queria sentir como é que é política no Estado, né? Então a gente está conhecendo o Estado, a cultura, mas a gente vai, só para fazer logo alguns avisos aqui, nós vamos ter a nossa Santa Ceia já no domingo que vem. Geralmente, obrigado, tá, querido Fábio? Geralmente a gente faz dia 1º, domingo, né, que seria hoje, mas a gente desconfiou que talvez tinha alguns irmãos que talvez possam votar em municípios talvez adjacentes ou tão longe daqui. A gente preferiu deixar para a semana que vem, mas só para avisá-los que a gente vai ter a nossa Santa Ceia no próximo domingo e também a Marcha do Amor. Então você que é líder de célula, mobilize, vamos trazer alimentos não perecíveis para a gente poder abençoar pessoas que nós conhecemos, talvez amigos, ou então talvez alguém que não é crente, alguém que não é evangélico ainda. A gente quer de alguma forma amar essa pessoa, dando para ela alimentos não perecíveis em nome de Jesus, tá? Queridos, eu quero também só avisar, a gente vai ter hoje, né, Fábio, que no final do culto a gente vai ter um jantar muito especial para você. Então, se você quiser, aquela mesma filosofia que a gente está fazendo com os jovens, comprando após o culto, você também pode estar após o culto agora em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar com você algo no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, 2 Coríntios 8, e vamos estar lendo só 5 versículos aqui, mas antes da gente ler aqui, 2 Coríntios 8, vamos estar lendo do versículo 1 até o 5. Domingo que vem nós vamos começar uma série, na verdade a primeira série, a gente fez uma minissérie de obras da carne, minissérie. O que é minissérie? A partir, no mínimo 2 mensagens. Uma série eu considero a partir de 3 mensagens, 3 sermões que compõem a mesma temática, tá? Então, eu considero que nós vamos começar domingo que vem a primeira série de mensagens aqui, intitulada Fruto do Espírito. Então, eu falei, nas últimas 2 pregações que eu tive, eu falei sobre Gálatas 5, de 16 a 21, não é isso? E agora eu vou, então, domingo que vem, a nossa ideia aqui no dia 9, que próximo domingo, dia 16 e dia 23, ou seja, os próximos 3 domingos, eu vou pregar sobre fruto do Espírito, baseado em Gálatas 5, 22 e 23. Cada domingo daqueles, nós vamos estar pregando sobre 3 manifestações do fruto do Espírito Santo, tá bom? Então a gente está muito animado, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mas vamos agora para o nosso minuto, o nosso tempo de meditação de oferta. Veja comigo aí, por favor, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Deixa eu parar por aqui. Macedônia, gente, era uma região que compunha por algumas cidades. Por exemplo, entre elas Filipos, Tessalônica e Bereia.
Então, essas 3 cidades compunham a região da Macedônia. Então, Paulo fala o seguinte: olha, fazemos conhecer a graça de Deus concedida a essa igreja. Aí ele vai continuar no versículo 2: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância, diga assim comigo, de alegria. Não, fala com fé agora, diga de alegria. Aí é melhor. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Irmãos, olha só. Primeiro, vamos observar que no versículo 1, Paulo, ele frisa que contribuir a uma graça. Então, toda vez que eu dou algo para alguém, Deus está me dando a graça de ser gracioso com alguém, ou então com o ministério, ou então com a obra. Mas ele fala o seguinte, que esses irmãos daqui, eles passavam por muita prova. E eu me recordo, toda essa vida que eu tenho de igreja, que muitas pessoas falam o seguinte: olha, eu não vou contribuir porque eu não tenho. A pessoa usa logo essa, eu não vou nem dizer desculpa, eu uso logo esse argumento, essa retórica, essa apologética, essa defesa apologética, né? Eu não tenho, por isso que eu não dou. Mas quando eu vou para a Bíblia aqui, Paulo diz que esses irmãos, eles passavam muitas tribulações. Mas mesmo diante daquelas tribulações, eles tinham o que Paulo que fala, abundância de alegria. Domingo que vem na mensagem eu vou falar sobre a alegria, um dos pontos é a alegria. Mas no meio de tantas problemáticas, a alegria era abundante. Olha só. Aí Paulo diz que a profunda pobreza, diga assim comigo, profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza e generosidade. O que é isso? Irmãos, existem pessoas pobres, mas profunda pobreza beira o estágio de miséria. Você entende comigo isso ou não? Geralmente quando eu passo com o Enzo, e eu passo isso com o discipulador dele, em alguns locais, a gente estava ontem em Porto Alegre, eu passei, tinha algumas pessoas dormindo embaixo do viaduto, cheguei e falei para ele: olha Enzo, está vendo ali? Pessoas estão lá tristes, você tem uma cama, você tem um quarto, você tem que agradecer a Deus, porque as pessoas passam por muita pobreza. Mas Paulo diz que essa muita pobreza deles não impediu deles ser generosos. Eu me recordo que quando a gente fala de marcha do amor aqui, aquele quilo não perecível, isso a gente faz, Felipe, há anos na nossa igreja. Lá em Macapá, eu era adolescente. Eu já falei aqui para os irmãos que a minha mãe pregava sobre isso aqui. As irmãs falavam o seguinte, aquelas donas de casa do bairro periférico chamado Novo Horizonte, que a gente era pastor lá. Ela disse: mas pastor Angélica, eu não tenho, eu vou levar o quê? A mãe falava assim: irmã, traga meio quilo de farinha, traga meio quilo de açúcar, traga meio quilo de arroz. Esse eu posso. Ela fazia metade, amarrava o restante, trazia e colocava lá. Não é a quantidade, é o princípio que precisa ser aplicado. Quem está comigo aí? Diga amém, Jesus. Amém. Agora Paulo continua no versículo 3: porque eles testemunham Paulo falando: olha, eu vi, eu tenho certeza, eu acompanhei de perto. Paulo quer falar isso aqui, que na medida de suas posses, ou seja, consoante ao seu saldo bancário, ou até mesmo acima deles. E aqui nós temos uma questão teológica difícil de interpretar. O que é acima? Acima é o quê? É pedir emprestado para dar? É pedir de alguém para poder ter, para dar para outro? O que é acima? Ou seja, eles conseguiam ajudar os irmãos. A ideia era os macedônios ajudarem os irmãos da Judéia, de Jerusalém, mais do que eles podiam. E acima disso, Paulo fala o seguinte: eles se mostraram voluntários. Diga assim comigo: voluntários. 4. Pedindo-nos com muito rogo, ou seja, suplicando a graça. Diga assim comigo: graça. Observe que no versículo 1 fala de graça. Versículo 4: graça de participarem, olha só, da assistência aos santos. É interessante que Paulo, eu peço, eu suplico, nos permita, Paulo, ajudar a Judéia. Olha só, nos permita. Versículo 5 para a gente finalizar. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também, diga assim comigo, deram-se a si mesmos. Continue comigo: primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus.
Aqui Paulo fez o seguinte, olha, eles não contribuíam só no contexto financeiro, eles se doavam a si mesmos, voluntariamente. Paulo, eu estou aqui. Paulo, o que eu posso fazer? Paulo, o que eu posso ser útil? Paulo, o que eu posso servir? Se doavam. Então eu estou aqui, esse dia todo que eu estou aqui, Paulo, é para servir a igreja. Mas primeiro, olha só, Paulo diz que eles se doavam a si mesmo ao Senhor e depois aos apóstolos para que pudessem ser usados no ministério. Eu quero finalizar aqui falando para você, para nós, que nós temos muito a aprender com essa igreja aqui. Isso aqui foi escrito há mais do que 2000 anos atrás. E nós entendemos que esses princípios são atemporais, eles são válidos, eles nos instigam como igreja a exercermos essa graça de contribuir, não só no contexto financeiro, mas você contribuir, você que é líder, com o seu tempo, com a sua oração, com o seu carinho, com o seu amor, visitando alguém. Deixa eu abrir um parênteses aqui, nós temos pessoas, você conhece pessoas que não estão aqui agora, depois do culto, amanhã, liga para essa pessoa, sentir a sua falta. Isso é o que? É doar-se ao Senhor e às pessoas. Quem está comigo, diga aleluia. Fique em pé agora, vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas. Vamos estar abençoando. Você pode fazer, né, Andrés, aí? Tá bom? Eu quero orar por você agora. Pai, eu quero abençoar, Pai, nessa noite, cada um que vai estar contribuindo aqui, Pai, que está contribuindo no contexto financeiro, dizimando e ofertando. Mas eu também agradeço, Pai, pela equipe de louvor, o Felipe, o Daniel, a Thaís. Agradeço também, Pai, pelo Fábio, a Thelma, o Andinho, a Saara, todo mundo que está aqui, Pai, contribuindo também, o Vitor, que está contribuindo com o seu tempo, com o seu serviço, doando-se ao Senhor, doando-se à igreja e concomitantemente às pessoas. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, com graça, com favor e com unção, e que nós possamos, Pai, ter sempre a certeza e a decisão, que apesar das muitas tribulações, nós nunca vamos deixar de nos doarmos ao Senhor, em todas as facetas, no serviço, na voluntariedade e também na contribuição financeira, em nome de Jesus. Que você possa ofertar com alegria nessa noite, em nome de Jesus. Já está aqui esse filho precioso, Vandinho. Como é que foi a viagem? Foi boa? Top, viu, pastor? Top demais. Aleluia. Queridos, eu quero que você estenda sua mão para cá agora. Vamos abençoar o Vandinho. Ele vai ser hoje o mensageiro, o arauto de Jesus Cristo para nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Pai, abençoa o teu servo, Pai, que ele possa ser a boca do Senhor, o profeta para os nossos corações nessa noite, que a gente possa estar com a mente e o coração aberto para que possamos receber da tua palavra, que possamos ser alimentados, instruídos, desafiados a termos uma vida melhor, a sermos discípulos verdadeiros do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, antes de passar aqui para o Andinho, o Andinho tem sido um braço direito aqui na igreja. Ele vai ser o primeiro supervisor de células, na verdade já é supervisor, mas a gente vai estar oficializando eles daqui a poucos dias, como primeiro supervisor de setor aqui da igreja, ele com a sua esposa Saara. Dia 12 vai saber se é rapaz, se é moça, né? Mas a gente quer agradecer muito a vida do Andinho. A gente trabalhou junto lá em Fortaleza, né, Andinho, por um tempo nas células, e ele talvez foi a primeira pessoa, juntamente com a Saara, que quando a gente veio para cá, a gente estava se arrumando para vir para cá, né, Andresa? Que já falou o seguinte: estou com vocês nesse projeto. Então a gente está muito feliz dele estar sendo tão útil aqui na igreja, e nós cremos que Deus tem coisas grandes para você, tá? Que Deus possa te abençoar nessa noite, em nome de Jesus, tá? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Aleluia. Pastor, honra para a nossa família estar aqui nesse projeto que é tão realmente impactante, tem sido tão impactante na vida de todos nós. Glória a Deus, queridos. Meu pastor, eu falei isso por mensagem, né, post do Instagram, e minha pastora também, mas queremos, representando aqui os jovens, agradecer de púlpito a nossos pastores, né, pastor Watts, Andresa, e todos aqueles que cooperaram, que contribuíram, né. O pastor também teve pessoas, né, pastor, que abençoaram de fora, de outro estado, para que a caravana João Pessoa, né, de Flinjampa, pudesse fazer parte. Foi top demais.
Foi muito impactante, foi top, o pessoal amou, né? A galera aqui nunca tinha ido em Fortaleza. Mas nós queremos agradecer, viu, pastor? Porque vocês realmente fazem de tudo para que essa juventude, né, possa ir alcançar voos altos. Glória a Deus, queridos. Vamos para a mensagem de hoje. Eu gosto de ver o telão, hoje eu tenho que ficar fazendo assim, né? O discípulo e a cruz. Você pode repetir comigo? O discípulo e a cruz. Vamos abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Marcos. Como o pastor Ezir gosta de falar. Quem conheceu o pastor Ezir aqui, gente? O pastor Ezir gosta de falar, né? O extraordinário Evangelho de Marcos. Capítulo 8, versículo 34. Vamos todos acompanhando aí no telão. Vamos lá. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus, queridos. Antes da gente aprofundar mais nesse texto, eu quero contar uma ilustração para vocês, tá bom? Certo funcionário, né, foi chamado no gabinete do chefe, do patrão dele, e chegando lá na sala, o chefe, né, cara, a empresa está crescendo, né, estamos avançando, estamos reestruturando algumas coisas aqui na empresa, e eu olhei aqui sua ficha, você é um cara top, um cara exemplar, né, e a gente observou na sua ficha aqui que você tem um perfil ideal para ocupar uma vaga muito importante, uma vaga de gerência em uma de nossas lojas. Agora tem um detalhe, eu observei aqui também na sua ficha que você é crente, né, que você tem uma religião e tal, mas para essa vaga, né, essa vaga infelizmente, né, não dá para você se você continuar professando essa fé. Ela é incompatível com a sua religião. E assim, eu gostaria, você não precisa me dar a resposta hoje, tá bom? Hoje é sexta-feira, né? Você vai para sua casa e pensa bem, me traz a resposta segunda-feira. Aí o irmão, gente, foi atribulado, não conseguiu dormir, né? Imagina, o irmão lá todo dedicado na empresa, querendo crescer. Todo mundo aqui quer crescer, né, gente? Quem não quer crescer? O irmão lá foi para cá, meu Deus, misericórdia, Senhor. Chegando em casa, pensou, deu segunda-feira, lá vai ele, já foi direto na sala do chefe, né? Meu chefe, eu pensei muito bem, eu vou aceitar aí a proposta. Aí o chefe, do jeito que estava, nem levantou a cabeça, né? Ele disse: você pode ir imediatamente para o departamento pessoal e você está despedido, tá bom? O irmão ficou assim, assustado, né? E como assim foi você que me fez a proposta? Pois é, para essa vaga eu preciso de uma pessoa muito confiante. E se você foi capaz, né, tão rapidamente, negar a sua consciência religiosa, a sua fé, que dirá a minha empresa, tão rapidamente você também trairá. Então, aquele irmão perdeu a fé e perdeu o emprego, né, gente? Mas é bem verdade que no nosso contexto, né, do Brasil e alguns países, que a negação de Cristo, negar a Cristo, não é tão explicitamente como a gente viu nessa ilustração. Eu aceito, eu nego a minha fé, eu nego Jesus para ter essa vaga. Não é bem assim. Mas também nós compreendemos que o fato de negar a si mesmo já é negar a Cristo. Então, muitas vezes, a pessoa, ou o crente, ou aquele que se diz ser um discípulo de Jesus, ele não nega explicitamente, né? Eu lembro de uma pregação que eu assisti do pastor Lucinho, né, que ele falando: você não precisa subir no trio elétrico, pegar o microfone, eu nego a Cristo, eu nego a Cristo. Não. Só o fato de você negar a si mesmo, né, ou de você não negar a si mesmo, já é uma negação de Jesus. Você já está negando, porque essa é a condição para ser um discípulo, né? Essa é a condição. Então vamos lá, queridos. Um discípulo sem cruz não é um discípulo de Jesus, né? Eu preciso olhar para um discípulo. Quando eu olho para um discípulo, a característica principal que eu preciso ver nele é a cruz. Por quê? Lucas vai falar, se eu não me engano, no capítulo 14,
né? Que em outra parte, porque Jesus falou isso, né? Falou aquele que quiser vir após mim em alguns outros contextos, e ele falou lá em Lucas, né? No contexto de Lucas, que aquele que quiser vir após mim e não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Então, um discípulo sem cruz, ele pode ser discípulo de Maomé, de Buda, seja lá quem for, menos um discípulo de Jesus. Vamos prosseguir. Alguém disse, né? Também tem um livro com esse texto. A cruz é crucial. Aqui a gente tem se a gente for assim na raiz do significado da palavra, né, crucial, a gente tem aqui um pleonasmo, né? Tem uma certa redundância. Por que é crucial? Algo que é cruciforme, né? Mas eu estava vendo, né? Se você for olhar também no dicionário etimológico, né? Você vai perceber que essa ideia que hoje a gente sabe. Por que a gente não trata como uma redundância? Tipo, eu vou subir para cima. A gente não ironiza essa frase assim, tá falando besteira, irmão. Por quê? Porque a ideia de crucial que a gente tem hoje é diferente, né? Crucial traz uma ideia de quê? De algo importante, algo decisivo. E eu estava vendo no dicionário etimológico que essa ideia, quem trouxe essa ideia foi um filósofo, né, o Francis Bacon, em 1620, que ele fez uma metáfora de dois viajantes, né, não familiarizados com o caminho, com aqueles caminhos, se deparam, viajantes não familiarizados com o caminho, se deparam em uma encruzilhada, né, em um encontro de dois caminhos, de duas estradas, e não sabendo, né, para onde ir, qual decisão tomar. Ali ele estava num momento crucial, né, em uma encruzilhada, né, que qualquer decisão, qualquer caminho que ele escolhesse ali ia ser determinante no seu futuro. Então, o sujeito, quando ele se depara com Cristo, né, a cruz se torna crucial, é algo decisivo, é algo importante que vai determinar o futuro daquele sujeito que quer ser um discípulo de Jesus. Amém, queridos? Amém. Então, eu peço para que você deixe a sua Bíblia aí aberta no Evangelho de Marcos, e agora a gente vai dar uma mergulhada no contexto. Gente, eu amo sempre, porque é muito forte, gente, isso. Meu Deus, a gente vai ver mais isso que Jesus fala. Mas vamos ver o contexto de Marcos, em que Jesus falou isso. Vamos lá para o capítulo, continua no capítulo 8, versículo 27. Dá um pulinho aí lá, Marcos, capítulo 8, versículo 27. Está no telão aí, não está? Então vamos lá. Diz assim, então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mais outros alguns dos profetas. Versículo 29. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, sempre Pedro, né, gente? Disse: tu és o Cristo, né? Tu és o Cristo. Essa versão de Marcos aqui é sintetizada, né? Você já sabe o que acontece nesse episódio. Quem lembra? Quando Pedro faz essa confissão: tu és o Cristo. A gente sabe que naquele momento ali, quando Pedro faz essa confissão, respondendo Jesus, né? E vocês, né? Aí Jesus, quando Pedro faz essa confissão, ele vai falar, como você já conhece, né? Olha, quem te revelou, Pedro, né? Não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja e tal. Pedrinho, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo. Pedrinho, olha, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Pedrinho, e assim, Pedro, meu Deus, né? Que bênçãos. Eita, Jesus, não esperava por isso, né? Vamos continuar, queridos. Então, versículo 31, não é isso? Vamos lá para o versículo 31. A gente leu até o 29, vamos finalizar o 30, depois a gente vai para o 31. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. 31 agora, vamos lá. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos seus anciãos,
pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. Versículo 32. E isto ele expunha claramente. Mas quem, gente? Mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Versículo 33. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás. Não é mais Pedro. Pedro. Arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Das coisas de Deus. Queridos, olha só o contexto, né? Que já a gente vai entrar para o versículo 34, que é o versículo tema da nossa mensagem. Olha só o contexto em que Jesus chamou a multidão e os seus discípulos para falar: tome sua cruz, né? Pedrinho, né, a gente viu no contexto que ele estava cheio de Deus. Poxa, ele tinha tido uma revelação do Pai, né? E só que momentos seguintes, Pedro, né, ele acaba dando lugar ao diabo. Por quê? Porque, queridos, muitas vezes a pessoa, ela está tão cheia, né? Pedro aqui talvez tenha ficado tão estupefado, né, perplexo com o que Jesus falara ao seu respeito anteriormente, que ele se sentiu no direito de repreender Jesus, de reprovar Jesus. Ou Jesus falando, né, claramente, a Bíblia fala claramente do que ele ia passar, do seu sofrimento, e Pedrinho, né, poxa, eu sou Pedro. Não, gente, eu sou Pedro. Jesus, você não vai passar por isso, Jesus, vem cá. E começou a repreender Jesus, né? E é nesse momento que Pedro dá lugar ao diabo. E eu gosto do que Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Então, queridos, a autonegação deve ser uma constante. Pedro, momentos antes, estava cheio de Deus. Logo após, Pedro estava cheio do diabo, né? Deu lugar ao diabo. E, abrindo parênteses aqui, a gente sabe que muitas vezes algumas pessoas se embriagam com a grandeza, né, pastor, dos ministérios. Quantos grandes homens de Deus já caíram porque ficaram deslumbrados com a grandeza, né? E aqui, queridos, eu separei algumas besteirinhas, né? Algumas heresias atuais que eu considero leves, porque tem umas que nem de púlpito a gente pode falar, mas eu separei aqui algumas para a gente dar uma olhadinha. Olha, coloca aí, Vitor, no telão. Tem aí? Tem não, né? Não, volta aí, pode deixar. Eu vou citar aqui para vocês, tá bom? Qual foi o benefício? Isso aqui foi um líder religioso muito conhecido, não só no Brasil, mas internacionalmente. Qual foi o benefício que a transformação de água para vinho trouxe para o reino de Deus? Isso aqui ele estava questionando o primeiro milagre de Jesus. Ele dizia: por que Jesus fez esse milagre? Não trouxe benefício nenhum. Não teve cura, não teve endemoniado sendo liberto, não teve nada. E ele questionando por que Jesus fez esse milagre. Olha só onde chegamos, né? A pessoa questionando por que esse foi o primeiro milagre de Jesus. Vamos lá, seguindo. A Bíblia não é a palavra de Deus. Essa aqui foi uma besteirinha que falaram, não tem muito tempo não. Você é o centro de Jesus, né? Jesus não é o centro, é você que é o centro de Jesus, né? A Bíblia precisa ser atualizada. Essa aqui é a mais atual, né, gente? Muita gente ouviu aí. Você é o ponto fraco de Deus. Olha só, gente, você é o ponto fraco de Deus. Deus tem um ponto fraco, gente. E é você. Você é perfeito. Você é perfeito. E é engraçado que a pessoa fala assim com tanta força, sabe, pastor? Que a gente até assusta. Meu Deus, ele está falando. Aí você vai ver o contexto, né? Não, eu estou vendo essa frase fora do... Deixa eu escutar um pouco. Mas não, a pessoa afirma. Você é perfeito, né?
Não existe, outra aqui, não existe condenação eterna. Que o cara deu numa entrevista àquele apresentador do CQC. Não vou falar nome, né, gente, por causa de ética, né? Mas depois, se você quiser perguntar aqui, eu falo para vocês no particular. Essa aqui. Deus não está no controle de tudo. Isso aqui também é 9, né? Deus não está no controle de tudo. Mais uma vez, a pessoa afirmando categoricamente, assim, ó. Não é para 10, 15 pessoas, milhares de pessoas. Outra aqui, para a gente encerrar o livro de Heresias, capítulo 1. Porque os capítulos seguintes são mais fortes, gente. Aí tem que ser no discipulado, né? Essa aqui foi dita por uma atriz muito famosa, né? Eu gosto de Jesus. Ele é maneiraço. O cara é da hora. Ele é muito legal. O fã-clube dele que estraga o rolê. Não precisava, né, Júlia? Mas, segundo ela, o fã-clube, né, que ela está dizendo, a igreja, né, os discípulos de Jesus estragam o rolê, né? Olha só, a pessoa gosta de Jesus, mas do resto da cabeça, né, do corpo, que a igreja, ela não gosta, ela não curte muito. Mas, queridos, nós temos que ter o discernimento e o cuidado para não cair nessas ideias, nessas teologias que afasta o cristão da cruz, que afasta o cristão do verdadeiro ensino bíblico da palavra de Deus, né? Então, eu quero só deixar aí, né? E também tem algumas pessoas aí falando, olha, você não precisa tomar sua cruz, você não precisa renunciar a nada, Cristo já fez tudo isso por você. Fuja disso, querido, fuja disso, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase aí do amigo Charles. Quem conhece o amigo Charles? Charles Spurgeon. Vamos colocar aí. Ele levou a cruz não para que você escapasse dela, e sim para que pudesse suportá-la. Então, queridos, nunca aceite um ensinamento, né, de Pedrinho, daquela parte especificamente, que a gente sabe que isso é do diabo. Quando Pedro deu lugar ao diabo, o que o diabo quis fazer? Não, você não precisa, Jesus, passar por esse sofrimento. Você não precisa morrer. Né? Jesus falou categoricamente, arreda Satanás. Vamos lá, queridos. Mas o que significa tome sua cruz? Porque, gente, mais uma vez, isso aqui é muito forte, gente. Hoje, nós temos um panorama, nós temos uma visão panorâmica de todos os meandros, todo o contexto da cruz de Cristo, né? A gente hoje tem acesso ao propósito realmente de Cristo, mas para pensar, no contexto em que Jesus falou isso, porque mesmo Jesus falando claramente que ele precisava padecer, sofrer, morrer, ainda era uma confuso na cabeça da multidão e dos discípulos, né? Mas para piorar a situação, ele fala, tome sua cruz, né? A gente sabe que é uma ofensa a mensagem da cruz, a gente sabe, né? Eu gostaria até, depois. Mas, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Paulo também vai falar que essa mensagem, a mensagem da cruz, ela era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, né? Por que escândalo para os judeus, gente? Coloca aí, Vitor. Deuteronômio, capítulo 21, 23. E o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dará em herança. Veja só, na cabeça do judeu, gente, essa mensagem de Cristo, assim, era muito... Por quê? No ensinamento judaico, era maldição você falar de cruz, você trazer essa relação de madeiro, de cruz, ser pendurado, ser condenado. Isso era o quê? Isso era sinônimo de maldição, né? Então, olha só como que no contexto em que Jesus falou, antes dele mesmo ser crucificado, isso era tão forte. E para os gentios? Né? Para os gentios eu gostaria de compartilhar com vocês
uma frase, uma citação de Marco Túlio Cícero, que foi um grande orador romano, né? Advogado, escritor, foi um cara que influenciou muito, até mesmo ali na época dos patristas, né? Santo Agostinho, muitos pais da igreja foram influenciados pelo pensamento desse cara. Alguns chamavam ele de pagão justo, né? O justo pagão, porque ele fez tantas coisas, a literatura dele e algumas atitudes dele influenciaram tanto a sua época, né? Que os pais da igreja, alguns chamavam ele de o justo pagão. O próprio nome, ele falando a respeito da crucificação, isso bem antes, né, de Cristo, porque ele viveu, está aí, 106, 46 antes de Cristo. O próprio nome crucificação deveria ser excluído não só do corpo, mas também dos pensamentos, dos olhos e dos ouvidos dos cidadãos romanos, né? Então, o ato da crucificação era tão horrível, gente, que para a nata intelectual romana, né, eles teciam muitas críticas a esse ato de condenação, essa atitude de condenação, né, esse tipo de condenação. Então, veja só, era uma ofensa, né, a mensagem da cruz, principalmente naquele contexto de Jesus falar isso, tome a sua cruz, dado esse contexto, né? Mas até hoje a mensagem da cruz, ela continua sendo uma ofensa. Eu quero compartilhar com vocês também uma frase do reverendo evangelista Billy Graham, né, que diz assim: as pessoas não querem ouvir que elas são pecadoras. Para muitos isso é uma ofensa. A cruz é ofensiva porque ela confronta diretamente o mal que domina a grande parte desse mundo. Então, queridos, a cruz foi e continua sendo, né, ofensa para o mundo, né, ofensa para o pecador. Assim, eu entendo dessa ofensa, porém eu fico um pouco assustado, pastor, quando a própria igreja, né, os próprios discípulos, no contexto atual, aquelas pessoas que se dizem ser cristãs, discípulos de Jesus, se ofendem com a mensagem da cruz. Eu fico assustado, né? Porque eu estava vendo um podcast recente e o pastor falando, né, que certa vez ele estava pregando sobre o pecado e levantou-se algumas senhorinhas e saindo. Poxa, eu vim aqui para o culto para receber uma palavra, sabe, abençoada, de vitória, e o pastor fica falando de pecado. As irmãs estavam incomodadas porque o pastor estava condenando os pecados, né? E graças a Deus, essa igreja, louvado seja Deus, como o pastor falou certa vez, nós queremos pregar aqui a Bíblia por completo, não queremos tirar nada. Se ela fala de prosperidade, vamos falar. Se ela fala de cruz, fala de pecado, vamos pregar a palavra aqui na sua íntegra, né, meu pastor? Glória a Deus. Vamos continuar, queridos. Vamos lá. Algumas aplicações aqui para a gente. No processo de crucificação, né, acontecia 3 coisas. Vamos lá. Primeiro, humilhação, né? Então, quando o condenado ele, né, começava o seu processo de morte, que era a cruz, né, a crucificação, ele passava pela humilhação, né? No caso de Jesus, não só foi humilhado, foi despido, foi açoitado, né? Mas isso basicamente acontecia com todo condenado. Então a humilhação, a exposição, a vergonha já era ali o primeiro estágio da crucificação, né? A humilhação. E o que a gente pode trazer com isso, já que Jesus pede para que nós tomemos a nossa cruz, né? Tomemos a nossa cruz. A gente precisa não ter vergonha, porque tomar a cruz é se expor, né? Tomar a cruz é se expor ao ridículo muitas vezes, né? Então, quando você decide seguir Jesus, ser um discípulo de Jesus, você precisa se expor. Você vai tomar a sua cruz, você vai passar por esse processo de vergonha, humilhação, né? Eu lembro que certa vez eu falei para um amigo meu assim: cara, eu me converti, entendi que eu precisava andar em santidade, esperar no Senhor pela minha esposa, né? E eu falei: cara, tem 3 anos que eu não sei o que é beijar na boca. Falei para ele, né? Ele começou a rir da minha cara, gente. É porque essas coisas, esses princípios assim de santidade, isso é loucura para eles. Eles não estão nem aí, né? Tipo, é piada.
nós precisamos honrar o Senhor com as nossas atitudes, não ter vergonha. Eu lembro que a Sara, né, amor, ela conta que teve uma amiga, uma ou duas, que só foi descobrir que ela era crente no final da faculdade, depois de 4, 5 anos, não foi, amor? Eu descobri que ela era crente. Na verdade, a Sara descobriu, não foi nem a pessoa que se expôs assim, de alguma coisa. Então tem muita gente, né? Antigamente se falava muito, né? Tem gente que tem vergonha de andar com a sua Bíblia debaixo do braço. Hoje não faz mais sentido isso, porque todo mundo tem um aplicativo, né, da Bíblia no seu celular. Mas tem muita gente que é aquele crente 007, né? Que se não acorchar, você não sabe que ele é crente, né? Então, queridos, tomar a cruz é se expor, é passar por isso, né? E eu gostaria de compartilhar um texto, quase que eu me esqueci aqui com vocês, lembra do Pedrinho lá, que chamou Jesus no canto? Você não precisa sofrer. Agora vamos ver o que Pedro falou sobre o sofrimento, né? Abre aí 1 Pedro, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo, vamos começar do versículo 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos lá acelerar aqui a nossa leitura. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, esse sofrimento aqui, gente, não pode existir em nossa vida. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Glória a Deus, queridos. Amém. Olha aqui o Pedrinho se retratando, né? Mas que a glória de Deus, queridos, ela repousa sobre nós, o Espírito do Senhor, quando a gente realmente está disposto a passar pela dor, o sofrimento e a humilhação que é o Evangelho, né? O meu primeiro pastor, o pastor Ferreira, ele costumava falar, o Evangelho ele é um tripé, dor, sofrimento e humilhação, né? Andinho, eu vou viver só, não é isso, é porque essa é a porta, gente, a cruz é a porta, para que eu possa desfrutar de todas as benesses de Cristo. Sem a cruz, sem passar pela porta estreita, sem tomar a minha cruz, não adianta requerer as benesses de Cristo, né? O 2, vamos acelerar. A segunda coisa que acontecia, né? Vamos lá. Eu vou chamar de via dolorosa, né? Que significa o quê? O caminho, o carregar, né? Todo condenado, ele não passava só pela humilhação, mas como tinha todo um caminho, né? Tipo assim, não basta eu estar sendo humilhado aqui diante de todos e já ser morto e condenado aqui. Não. Você vai, alguns acreditam, né? Quando o pastor esteve em Israel, não sei se vocês passaram lá na Via Dolorosa, tem em média mais ou menos 600 metros, né, pastor, por aí? 600 metros assim, de distância. Nessa faixa eu estava vendo, não tem uma metragem precisa, né? Mas que era longe, né? Não é um caminhozinho assim perto, né? Então, o carregar a cruz, né? Eu costumo falar, quando você toma a sua cruz, só existe um destino. O Calvário. Só existe um destino, a morte, né? Quando o sujeito toma a cruz, ele precisa caminhar em rumo ao Calvário, porque se ele se diz ser crente, se ele se diz ser cristão e caminha contrário, né? Em direção a outro lugar que não seja o Calvário, esse cara não pode se denominar um discípulo de Jesus, porque quem toma a sua cruz precisa carregá-la e caminhar em direção ao Calvário. Então, as nossas palavras precisam ser coerentes com as nossas atitudes, né? Vocês estão acostumados a ver isso, principalmente na mídia. Muitos cantores, artistas, né, se dizem, certa vez no Raul Gil isso era muito comum de acontecer,
alguns cantores, né, seculares iam lá, eu sou evangélico praticante. Aí o evento do cara se chamava cabaré, né? Aí você ia ver a letra da música totalmente oposta aos princípios de Jesus, né? Então não adianta eu falar, não adianta eu, né, publicamente expressar, mas se minhas atitudes, se o meu caminho não está indo em direção ao Calvário. Vamos continuar, queridos. Terceiro e último estágio, né, de um condenado à crucificação é o Calvário, que é o que? A morte, né? Esse cara, esse condenado caminhava, né? Ele era humilhado, caminhava, carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, né? Que quer dizer Calvário, lugar de caveira, lugar de morte. Então, queridos, para a gente ser muito claro, tomar a cruz, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: morra para você. Você precisa morrer para você. Você precisa negar a si mesmo, né? A morte do eu tem que acontecer. A morte do eu tem que acontecer. Então, se eu estou seguindo a Jesus, eu quero ser, Jesus, o teu discípulo, e mais prevalece a minha vontade do que a vontade de Deus, significa que eu ainda não tomei a minha cruz, né? Eu gosto muito de uma frase que John Stott falou, disse no seu último livro, O Discípulo Radical, no último capítulo do livro dele, falando sobre morte, né? Ele vai falar o seguinte, eu coloquei aí, Vitor? Não, né? Deixa eu ler aqui então. Vida por meio da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da vida cristã, né? Porque, gente, quando a gente recebe essa mensagem, né, a gente entra nesse paradoxo. Poxa, eu tenho que morrer? Como assim eu tenho que morrer? Como assim que para ganhar eu tenho que perder? Como assim para ser o primeiro eu tenho que ser o último? Olha só como o Evangelho, né, gente, traz consigo esses paradoxos profundos, né, da vida, que se a gente colocar em prática, aí agora a gente vai ver aqui o propósito, que eu acho que um dos caras que mais consegue trazer clareza, discernimento, exposição de uma forma simples, objetiva e clara, é o apóstolo Paulo, né? Ele consegue trazer assim, de forma muito inspirada pelo Espírito Santo, algumas revelações. Eu quero acompanhar com os irmãos o texto que Paulo escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. A gente vai ver aqui nesse texto, né, nesses versículos, o propósito, gente, né, o propósito dessa morte do eu, né? Por que o cristão deve levar a sério essa autonegação, essa morte do eu? Paulo, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, está aí no telão, né, Vitor? 4:10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha só, gente, o quão profundo, né, é esse paradoxo da morte. Por que o cristão tem que morrer e tomar na sua cruz? Porque só através da morte do eu é que a vida de Jesus, pode deixar lá no texto, é que a vida de Cristo é manifesta em nós, né? Em nós. O morrer de Jesus, o que é o morrer de Jesus, gente? É a cruz, a crucificação, né? Então nós precisamos morrer, né? Essa morte tem que estar em nós. O próprio apóstolo Paulo, certa vez ele falou, né? Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Outro texto de Paulo, né? Que agora é o versículo 16 que eu quero acompanhar com vocês aí. Versículo 16 e 17. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renove de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Glória a Deus, queridos. Essa é a mensagem poderosa do Evangelho, né? Preciso morrer para ter vida, né? E muitas vezes quando você se expõe, você decide ser um verdadeiro discípulo,
Você vai passar pela humilhação, pela dor, por constrangimentos, pelo fato de você ser um cristão, né? Em atitudes, porque quando você decide honrar com atitudes, né, Jesus, você vai passar por isso, porque o mundo caminha em direção oposta ao caminho de Deus. Aquele que quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Mas, queridos, é como o apóstolo Paulo falou, é só uma leve e momentânea tribulação, é uma leve e momentânea dor, um leve sofrimento, né? Vai passar, mas o que nos aguarda é um eterno peso de glória, que não tem comparação. A gente não consegue comparar aqui nessa terra o que está reservado para aqueles, né, que realmente vão ser verdadeiros discípulos de Jesus. Glória a Deus, queridos. E para encerrar, eu quero só ler aqui uma frase para vocês, né, que diz assim: o discípulo e a cruz deve ser uma relação indissolúvel, né? A cruz e o discípulo, eles têm que estar realmente, como que eu posso falar, né? Não vou falar amalgamado, porque já traz outro sentido, mas a cruz e o discípulo, né? O discípulo precisa estar realmente caminhando com a sua cruz do lado, não pode deixar de lado, não pode deixar para... Estava falando com o Felipe, né? Felipe, vamos colocar aquele louvor, tem um louvor também aqui, vou deixar na cruz. Aí o Felipe, a gente vai falar sobre tomar a cruz e carregar, e eu vou deixar, né? Mas a gente entende também o contexto da música, né, gente? Mas, queridos, eu quero convidar você a ficar de pé, e a gente também entende o propósito da canção que ele falou, né? Deixar na cruz. Mas que essa mensagem, queridos, possa fazer parte do nosso dia a dia, né? Eu costumo falar para os discípulos, para os amigos de perto, que o evangelho se vive dia a dia. Não adianta você agir como Pedro, que dias atrás, momentos atrás, na verdade, estava cheio de Deus, revelação do alto, mas no momento seguinte, ele não vigiou, acabou dando lugar ao diabo. Então, viva o evangelho, tome a sua cruz diariamente, dia após dia. Em outro contexto, Jesus vai falar, né? Tome a sua cruz dia após dia. Amém, queridos? Amém. Então, eu gostaria de pedir meu querido Micael para apagar aqui as luzes, para a gente fazer um momento de oração, um momento de adoração também, e a gente fazer essa reflexão, queridos, porque nós precisamos entender essa mensagem, levar a sério essa mensagem da cruz, porque o evangelho só se espalhou e continua a se espalhar porque homens decidiram morrer para si mesmo e a vida de Cristo se manifestar nesse mundo, porque só é Cristo que salva, liberta, transforma, cura, restaura. Quem faz é Cristo. Nós somos apenas vasos de barro que decidiram morrer para si e para que Cristo se manifestasse em nós e através de nós. Eu declaro que você, né, que nós como igreja vamos manifestar a vida de Cristo nessa cidade. Nós deixaremos um legado e essa igreja vai continuar não pregando uma placa, modelos, isso ou aquilo, mas Cristo o ressurreto, Cristo o crucificado, porque é Cristo que tem o poder para salvar esta cidade, este Brasil e este mundo. Vamos estar adorando o nosso Senhor, vamos estar cantando essa canção. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aleluia, Senhor. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz. Faça dessa canção uma oração. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome sua cruz. Quem quiser vir
e após mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Vamos dizer mais uma vez: ainda existe uma cruz, ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Só estamos aqui porque o Senhor foi obediente, e obediente à morte de cruz. E nós somos tão gratos ao Senhor porque o Senhor foi obediente. E nós, como discípulos do Senhor, também queremos ser obedientes. Queremos aqui, Senhor, tomar a nossa cruz, renunciar, negar a si mesmo, morrer, porque só na morte, Senhor, do eu, é que a tua vida se manifesta em nós. Queridos, o morrer para si mesmo, negar a si mesmo, não é que você vai deixar de sonhar, de crescer, não é que você vai deixar de fazer alguns planos que você tem, não é que você vai ver agora para a igreja, só a igreja, não é isso, queridos. Significa que agora tudo o que você faz é para a glória de Deus, é que Cristo é o centro da sua vida. Aleluia. Vamos orar, vamos estar agradecendo a Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque é o Senhor que tem nos agraciado para suportar a cruz. Muitas vezes não é fácil, é árduo o caminho, a porta é estreita, Senhor, mas nós sabemos que esse é o caminho, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, mesmo que doa, Senhor. Senhor, mesmo que a gente passe por vergonhas, passemos ao ridículo, muitas vezes aqui nesse mundo, mas não queremos abrir mão da glória que está reservada para a tua igreja, Senhor. Muito obrigado. Aleluia.